boa noite, que alegria, estamos novamente juntos para mais um Max Esporte pela TV Max, sempre às 8 da noite, repeteco meia-noite, discutindo, abordando, debatendo os principais assuntos envolvendo o futebol do Rio, do Brasil e do mundo, e agora também Olimpíada. Muito assunto, pauta recheada, lembrando sempre o apoio de Reno TV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E também de Giante Automecânica, 50 anos, o seu carro em boas mãos, 3 endereços, 2 na Zona Sul, 2 em Botafogo, Rua Visconde de Caravela, 55, Rua Pinheiro Guimarães, 45A, e em Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes, 12.432. Dando a partida, bota na tela os meus mosqueteiros e a nossa rainha, não é a Hortência, mas é a nossa rainha, já que é a Olimpíada, meu querido Jorge Ramos, a rainha Luciana Campos, só ele, Otávio Bocão, grande amigo do Valdir Luiz, todo mundo alvinegro, Carlos Borges, o nosso Função, o mais elegante dos últimos programas é você, Borges, direto da Bélgica. O programa não é fraco, não, hein? Paulo César Oliveira está em Bruxelas depois de um giro por alguns países da Europa e ele, com equilíbrio e inteligência, sempre muito bem informado, meu querido Sérgio Américo. Mosqueteiros, rainha, e agora está na hora do cara que mais sabe de basquete no Brasil, Marcos Bigu Mendes, para os amantes da bola laranja. Fala, Biguzinho! Olá, boa noite, meus amigos do basquete, fãs da bola laranja aqui do Max Esporte. Estou passando para mais uma dica do basquete. E finalmente, na semana passada, a grande final da NBA chegou ao final. O Milwaukee Bucks, depois de estar perdendo a série por 2-0, virou para 4-2, vencendo a última partida em Milwaukee pelo placar de 105-98. O basquetebol, eu sempre digo que é o esporte mais coletivo de todos os esportes coletivos. E não deu outra. O Milwaukee Bucks, jogando um basquetebol muito coletivo, dentro do garrafão, debaixo da cesta, usando sua força como também arma ofensiva e uma defesa muito sólida, com uma marcação pesada, conseguiu anular os jogadores do Phoenix Suns. Chris Paul e Devin Booker não conseguiram desenvolver todo o seu potencial. Já Antetokounmpo, com 50 pontos e 14 rebotes no último jogo, tomou conta da partida, junto com Chris Middleton e também com Jrue Holiday, que não teve uma boa partida ofensiva, mas jogou muito bem defensivamente. Brook Lopes e Bobby Portis também ajudaram bastante. Enfim, o Milwaukee deu um show de coletivo depois de 50 anos sem ganhar um título da NBA. Basquetebol tem que ter um arsenal melhor no ataque. Eu falei isso aqui na semana passada, quando eu achei o Phoenix Suns com pouca munição para jogar uma final de NBA, jogando só em pick and roll, em transição, é muito pouco para quem quer ganhar um título de NBA. Já a equipe do Milwaukee Bucks alternou o jogo de 3 pontos, com o jogo dentro da cesta, com transição, e obrigou a equipe do Phoenix Suns a jogar no meio da quadra, um jogo mais cadenciado, coisa que o Phoenix não gostava muito de fazer. Então, esse é o X da final da NBA. Você tem que saber jogar no meio da quadra. Mas foi muito bom, 2 equipes que não ganhavam títulos já há bastante tempo. Valeu pela experiência da equipe do Milwaukee Bucks, que ainda tem muito para oferecer nos próximos anos, tá bom? Semana que vem estaremos de volta. E na semana que vem falaremos das Olimpíadas do Japão, de Tóquio. O basquetebol já está começando e teremos assunto para o basquetebol da semana que vem nas Olimpíadas, tá legal? Um grande abraço e nos veremos na semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, Bigu, obrigado. É isso aí, Bigu. Forte abraço para você, sempre com esse sorriso bonito. Falando em sorriso bonito, com uma camisa bonita, o melhor quadro de e-games da televisão brasileira é aqui no Max Esporte,
É com ele, com o marido da Dona Ilana, o Paulo Bizarro. Olá! Último programa do mês de julho e nós vamos para aquela dica de games com lançamento espetacular que vem aí no mês de agosto. Nada menos que o super campeão, super premiado Hades, o roguelike RPG eletrônico espetacular da Supergiant. Só na Game Awards ele ganhou o título de melhor jogo, melhor design e melhor representação gráfica. Dia 13 de agosto vem aí Hades! Zeus of Horus. Hades é um jogaço e vem aí para PS4, PS5, Xbox Series X, Series S e Xbox One. E agora CBLOL. Vem chegando a reta final, próximo final de semana estarão definidos os confrontos entre os finalistas do playoff. A Pen Game atropelou Vorax e Flamengo no último sábado, passando para a liderança da competição, com Vorax em segundo, Fly Sports em terceiro. Muita luta por aí. Será que o Fly esse ano consegue o segundo split? Tá estranho aí esse finalzinho, mas lembrando que da última vez o Flamengo ganhou de todo mundo e perdeu nos playoffs. Vamos ver como é que vai ser agora. Muita emoção nessa reta final. Na Liga Brasileira de Free Fire Série A, temos um novo campeão. A Vivo Kid, depois de bater 2 vezes na trave, conquistou o título. Bota a rapaziada aí na tela. Grande campeã da Série A, Vivo Kid, primeiro lugar e faturando os R$300 mil de premiação. Corinthians, que também jogou muito, em segundo, e Fluxo em terceiro. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima semana com muito mais do mundo dos games, esportes eletrônicos, história do game que vai voltar e muito mais. Obrigado, ótima semana a todos. Tchau! Valeu, Paulinho! Show de bola, Paulinho! Camisa bacana, novo cenário, você está danadinho, você está impossível, você está serelepe, hein, Paulo? Bacana, bacana. Dito isso, vamos falar de Olimpíadas, porque já muitas medalhas já pintando, acontecendo, muitas coisas importantes, mas nessa primeira parte da Olimpíada não resta a menor dúvida que o grande brilho foi de uma brasileira do Maranhão, de Imperatriz, com apenas 13 anos, com a prata no skate. A nossa Raíssa Leal é a terceira mais jovem da história da Olimpíada da Era Moderna a receber uma medalha, primeira brasileira, com essa idade, nunca ninguém chegou perto, mas eu queria que vocês falassem, eu não vou me esticar muito, porque eu confesso de público aqui pela TV Max, eu fiquei acordado até altas horas, não só pela Raíssa, mas no dia anterior, pelo menino também, que ganhou a prata, perdeu para o japonês, e no feminino, a mesma coisa. Já que foi uma menina de 13 anos, vou chamar uma menina de 16 anos agora para falar sobre a prata da Raíssa. Fala, Lulu. Boa noite, Mazela. Boa noite aos meus amigos aqui da Max Esporte, aos telespectadores. Obrigado pelos 16 anos, hein? Olha, essa foi a melhor da noite. Mazela, realmente foi emocionante. Eu também fiquei acordado, como muitos ficaram. Chorei muito. Torci muito pela queda das outras crianças, mas já pedi perdão. Falei, calma, pelo amor de Deus, elas só não podem se machucar, mas cair, né, para nos ajudar. E é maravilhoso a gente ver a transformação que o esporte proporciona. Raíssa, no auge dos seus 13 anos, nos ensina muito, não só como sonhar, mas como romper barreiras. O skate, até pouco tempo, era visto como um esporte de vagabundos, de quem desocupados, de meninos, e ela vai para lá brilhar, mostrando que não, também é de mulher, não é de vagabundo nem desocupado, e o esporte, sim, ele transforma vidas. E foi o que ela fez, e por isso que ela nos encantou daquela maneira tão brilhante. Foi realmente emocionante. Galera, tá à vontade para falar da Raíssa aí. Pode começar, não vou nem falar. Bocãozinho, você que foi um atleta jovem também, começou cedo no salão. Fala, Bocão.
Exatamente. Muito boa noite, Mazela. Boa noite, meus companheiros e todos que nos assistem aqui na TV Max, no programa Max Esporte. Exatamente o que a Lu falou, pegando o gancho, exatamente, superar obstáculos, né? Esse comprometimento desde 5, 6 anos de idade da Raíssa faz-nos desenvolver ainda mais a possibilidade do esporte, que é muito importante na vida de qualquer ser humano. Mesmo quem não tenha praticado esporte, que tem outras funções, mas esse comprometimento, essa emoção que a Raíssa nos transmitiu, é um feito histórico, para mim, um dos maiores feitos, se não o maior feito da história das Olimpíadas, da delegação brasileira em Olimpíadas. Então, acho que é uma coisa sensacional, que nos premia, que nos brinda com uma sensação de que a superação e o comprometimento com o esporte, ele faz com que a gente sinta isso, tudo que a gente sentiu nesse momento tão histórico da Olimpíada do Brasil. Acho que o Serginho tinha chamado quando eu passei para o Bocão. Foi o Serginho que chamou aí, Serginho? Sim, sim. Então, boa noite para você, Mazela. Boa noite para todos os seus amigos aqui no Max Esporte, na TV Max. Eu, como todos vocês e milhões de brasileiros, também fiquei acordado de madrugada para acompanhar a Raíssa. Realmente, essa menina é um doce. Ela, como ser humano, aos 13 anos, nos ensina muito também. Não vou falar tecnicamente sobre a performance dela, embora ela tenha conquistado merecidamente a medalha de prata, não sou especialista de skate, mas o que me chama a atenção é o seguinte, Mazela, fiquei pensando isso também em casa. Quantos milhões de pessoas também não conheciam o trabalho da Raíssa? Que não começou agora, não. Ela, apesar da pouca idade, ela participou de 2 mundiais da categoria Street Skate, com medalha de prata e medalha de bronze. Quer dizer, ela não caiu de paraquedas, apesar da tenra idade. Mas muita gente não conhecia. Por quê? A falta de uma estrutura de apoio ao esporte, quando você sai principalmente do futebol, do voleibol e um ou outro esporte. A Raíssa, tudo bem? Está voltando para o Brasil. Ela, pelo carisma dela, pela conquista, pela exposição na mídia, ela, pessoa física, vai captar recursos, vai ficar com o boi na sombra, é talentosa, merece, haverá investimento, patrocínio. Mas porque ela, como se diz, está na moda, está na mídia e mereceu pelo seu talento. Agora, será que essa conquista dela vai proporcionar ao skate, ao esporte, uma projeção, maior investimento, maior desenvolvimento? Esse é o problema, que neste país que a gente vive, não há política para esporte, né? É verdade. Antes do Jorge Ramos e do Paulo César Oliveira, estamos falando de skate, agora estamos entendidos, o maior skatista da década de 70 do Rio de Janeiro foi Carlos Borges. Eu queria que você tecesse as suas considerações a respeito da Thaíssa e do Kelvin, o menino, não é Kelvin também? Kelvin é isso? Kelvin. É o Kelvin, que temos que ressaltar também, o menino, que é de uma simpatia incrível, o Kelvin, muito legal, também fiquei acordado torcendo por ele, como falaram aqui, torci para os outros caírem, como a Luciana falou, mas sem se machucar, logicamente. Eu queria que você, como grande especialista em skate, desse e tecesse a sua opinião, Carlos Borges. Boa noite, meu querido Mazela, boa noite a todos do Max Esporte. Eu não fui skatista, porque naquela época não tinha nem skate, era carrinho de rolimã mesmo. Mas o meu tempo foi de jacaré, foi de surf. Jacaré, peguei muito jacaré em Copacabana, desde 1959, quando fui para Copacabana, e só saí de Copacabana em 1976. Mas há de se lembrar um detalhe importante aí em relação à questão da vitória da Raíssa. Espera-se que os pais, atenção, senhores pais e mães, certo? Pais e mães, não achem que é igual jogador de futebol. Tem que jogar futebol, como sabe que a Raíssa está ganhando muito dinheiro, porque chegou lá com muito esforço, com os mundiais, agora com a prata nas Olimpíadas. Pense melhor em pensar que exigir que seu filho seja um skatista, porque, primeiro, que tem que ter dom e treinamento, e, segundo, muita atenção nessa questão, porque essa questão familiar, essa puxada da família, é igual a jogador de futebol de salão. O pai e mãe ali do lado da quadra pedindo para o filho, não, joga assim, joga assado, faz isso, faz aquilo, apenas por um interesse futuro. Eu acho que tem que se pensar muito nesse sentido aí. É certo. Estamos aqui na primeira parte do nosso Max Esporte, nossos encontros de todas as terças-feiras,
vocês curtindo as nossas redes sociais. Mira, eu não sei se tem tempo, mas eu queria que o Jorge Ramos, que é o ponto de equilíbrio do programa, não, acho que da Raíssa, se quiser falar um pouco de Raíssa, fica à vontade, mas o importante também é sobre a aceitação de diferenças, todos somos iguais, quando falamos de diferença, temos que respeitar a todos. Então, Jorge, e essa Olimpíada, ou as Olimpíadas, que estão os Jogos de Tóquio, melhor dizendo, estão mostrando também que essas diferenças têm que ser respeitadas, né? Como atletas binários, não binários, enfim, se posicionando em relação a isso. O que você tem a dizer, Jorginho? Bom, boa noite a você, Mazela, boa noite a todos os meus colegas, boa noite a você que está nos assistindo. De uma forma geral, todos, né, falaram muito bem, e é claro que o respeito está acima de qualquer coisa, a gente tem que saber respeitar todas as diferenças que existem no mundo para que a gente possa conviver em paz. O que foi essa menina, ela representa muito, porque a gente quando vê um resultado, Mazela, a gente acha que foi da noite para o dia que aquilo aconteceu. E não, é muito trabalho, né? E ela vem fazendo isso desde 5, 6 anos de idade. E quando aparece a questão, né, ela se assemelha a uma facilidade. Não é isso que acontece. Transpiração, 90% transpiração, como já falei aqui outras vezes, tem, né, da própria arte dela, o talento que ela tem, e um pouquinho de sorte, né, porque ela caiu também. Ela não foram todas as apresentações que ela fez perfeita. Ela caiu, mas dentro de tudo aquilo que gera, né, a pontuação, ela acabou se classificando. Então fica esse exemplo, e fica também, né, uma questão que eu acho importante, ela veio do interior, né, do Maranhão, então a quantidade, tudo aquilo de obstáculos que ela passou, o Brasil precisa olhar mais para a sua juventude, Mazela. É verdade, você falava em cair e preconceitos, caiu alguma coisa, teve de barulho de fundo aí, alguém estava caído com alguma coisa, impressionante, bom, 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 bom. Não foi a Raíssa. Para fechar o primeiro bloco, em relação a Olimpíadas, direto da Bélgica, Paulo César de Oliveira, o tema é livre, porque como é que está tendo a repercussão na Europa, com os Jogos Olímpicos, enfim, a Raíssa, algum destaque, que o teu olhar, Paulo, é um pouco diferente do nosso, porque você já está no continente europeu, vivendo aí há alguns anos. Boa noite. Boa noite, Marcela, boa noite a todos os amigos participantes, a você que nos acompanha. Obviamente que na Europa, especialmente quando as Olimpíadas não são realizadas em continente europeu, a situação é sempre mais complicada. Você está no meio do verão, depois de pelo menos 1 ano e meio de pandemia e de clausura quase que intensa em todos os países europeus e mundiais, e pela primeira vez um pouco de abertura. Por isso, o cidadão europeu, ultimamente, pensa em pelo menos viajar, aproveitar um pouco, e pela primeira vez, desde que eu estou aqui na Europa, já são 31 anos, eu vejo as pessoas menos focadas, menos ligadas em desporto, em Olimpíadas, como também foi no Euro. Eu não achei que o Euro atraiu tanto assim, porque, afinal de contas, vinha-se de uma pandemia. Aliás, por falar nisso, e antes de comentar rapidamente a excelente participação da Raíssa e também do Kelvin, evidentemente, vale a pena lembrar que estive esse final de semana em 3 países, na Áustria, na Eslováquia e na Hungria, e pelo menos o comportamento na Hungria, aliás, o estádio Ferenc Puskás, durante o Campeonato Europeu, foi o único que teve capacidade máxima autorizada, já ninguém usa máscara. Não há qualquer tipo de obrigatoriedade, sequer em transportes públicos. E a vida noturna é absolutamente normal em bares, cafés e restaurantes. Pois agora eu não sei qual é o índice de contaminação, de transmissão aí na Hungria, não sei. Agora, sinceramente, eu não sei, é um assunto que eu não gostaria de entrar aqui no programa, que é eminentemente esportivo, mas eu queria que você falasse, então, se da Raíssa alguma coisa te chamou a atenção nessa primeira parte dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Obviamente que a participação da Raíssa é brilhante e é quase que uma situação fora da realidade nacional do esporte brasileiro. O Kelvin, obviamente, também. Fica a mancha em relação à conquista do Kelvin, com toda a polêmica entre federação e a família do atleta, o que, obviamente, foi uma forma
um pouco complexa e discutível de se manifestar em redes sociais, mas nada tira o brilho da medalha dos dois, que obviamente começaram em grande para o Brasil e são atletas exemplares que, com todas as dificuldades, conseguem realmente resultados expressivos. Isso valeu a pena. Tá certo, então. Primeira parte nossa foi sobre Jogos Olímpicos. Destaque maior para a nossa grande estrelinha, nossa fadinha, como ficou conhecida, a Raíssa Leal. Estamos aqui com o Max Sport, já voltamos com a segunda parte, lembrando que vamos falar muito de futebol nacional, internacional também, e discutindo, por que não, esse problema da CBF acontecido na última segunda-feira. Tudo isso só para você aqui no nosso Max Sport, porque o Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta com o Max Sport pela TV Max. Nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, repeteco, meia-noite, com oferecimento de REN TV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E de Giante Automecânica, 3 endereços à sua disposição, 2 em Botafogo, na Zona Sul, Rua Visconde de Caravelas, 55, Rua Pinheiro Guimarães, 45A, e na Estrada dos Bandeirantes, Vargem Pequena, no número 12.432, ó. 3 endereços para você, e a REN TV é só ligar e alugar geladeira, televisão, frigobar, material de ginástica, Júlio Cosentino todo fortão lá, tá bacana, é só escolher. Problema com carro, a Giante resolve. Problema de custo-benefício, ter uma televisão moderna, grande, a REN TV também resolve. E vamos discutir para tentar resolver os problemas do futebol do Brasil, do Rio especificamente. Lembrando que Fluminense está jogando, Fluminense jogando com o Criciúma, né? Copa do Brasil, oitavas de final. E também, Borges, você que é bom de tabela, Fluminense jogando agora, tem outro jogo também hoje, hein, Borges? Botafogo e CSA, jogo reprogramado da rodada, joga às 21h30, daqui a pouco. Rodada 6. Rodada 6. Estádio Newton Santos. E o Fluminense jogando, já está jogando lá com o Criciúma. Santa Catarina, estádio Heriberto Rios. Heriberto Rios. Quarta-feira quem joga, Borges? Você que sabe tudo, quarta-feira. São Paulo e Vasco no Morumbi pela Copa do Brasil e quinta-feira a vez do Flamengo contra o ABC no Maracanã. Contra o ABC do Rio Grande do Norte. Os clubes do Rio de Janeiro, gente, todos venceram com exceção do Fluminense. Eu não vamos falar de jogo sábado, jogo domingo, já foi tudo discutido, acho que não vem ao caso. Mas eu acho que vale um apêndice nisso aí, para que a gente possa discutir e conversar, porque o Vasco da Gama não vinha tão mal, mesmo assim trocou de técnico. E o Lisca doido assumiu, e o Vasco venceu e jogou até um pouco melhor. O Botafogo, o Anderson quase jogou tudo pela janela, mas de qualquer maneira o Botafogo venceu também. E eu começo com você agora, Jorge, porque é interessante essa troca de técnico. O Botafogo vinha mal, não convencia ninguém, lamentavelmente, o Chamusca, e o Anderson entrou, quase que melou, mas deu tudo certo. É o dedo do técnico, é a vontade do jogador se afirmar, o que você atribui essa melhora, vamos colocar assim, principalmente do Botafogo. Olha, eu não vi nada de novo no Botafogo, né? Eu vi a vitória. O resultado foi bom porque venceu, soma 3 pontos. Agora, não tem nada de novo, um amadorismo completo no Botafogo. O Anderson Moreira, que foi contratado, deu um show negativo, né? Discutindo em campo, sendo expulso, podendo até complicar a situação do Botafogo, que por pouco não caiu. Então eu não vi nada demais no Botafogo, não. O Botafogo precisa provar muita coisa ainda para poder melhorar, né? Ou para poder ser ruim, né? Porque ele é muito ruim. O Botafogo está muito mal. Agora, com relação ao Vasco da Gama, acho que o Vasco apresentou um futebol melhor. A vitória foi uma vitória não só resultado, né? Teve um desempenho melhor. Isso mostra um pouco, né, do ambiente, né? O Lisca, ele tem essa capacidade, ele contamina de uma forma boa, e o Vasco me parece que começa a caminhar pelo caminho certo.
tão diferente do que acontece com o Botafogo, Mazella? Antes do Bocão falar do Botafogo, eu queria colocar o Sérgio Américo no circuito. Eu queria centralizar um pouquinho nessa primeira parte do segundo bloco do programa em relação ao Botafogo, porque o Anderson quase jogou tudo pela janela, podia ter complicado. E o Jorge falou que não viu muita coisa. Sem ovos não se faz omelete, Sérgio? É o que dizia o saudoso técnico Otto Glória, né? E, de fato, isso é verdade. Agora, eu sempre tenho essa teoria, já explanei aqui o meu ponto de vista várias vezes no programa. O talento do técnico está naquilo que ele tem de capacidade de extrair do jogador, por pouco que ele tenha, mas o máximo que ele puder da capacidade desse jogador. Embora a gente saiba, o elenco do Botafogo realmente é fraco. Aliás, o Valdir Luiz esteve aqui e ele está certo. O Eduardo Freeland, ele teria que ter saído junto com o Marcelo Chamusca, porque ficou refém do próprio Chamusca. Se você me permite só esse comentário rápido. Porque o Chamusca colocou uma patota de jogadores no Botafogo, foi embora e deixou os jogadores. Por que o Eduardo Freeland, então, ou não tem conhecimento ou é preguiçoso, ou os dois? Ele pegou os jogadores do Chamusca e botou dentro do Botafogo. Por que ele não correu atrás de outros? Mas, enfim. Agora, Mazella, se você me permite também, eu só queria falar sobre o Anderson Moreira, algo muito importante. Tudo bem que ele foi técnico campeão da Série B, com o América Mineiro e também com o Goiás. Mas nos últimos 79 jogos dele como treinador, ele só ganhou 29. Então ele já vinha numa decrescente, mas foi o que se pode arrumar. E para concluir, o que ele fez em Aracaju foi uma barbaridade, porque mesmo de cabeça quente, não se deve humilhar as pessoas pelo cargo que ela ocupa. Ele brigou com o quarto árbitro, que tomou um amarelo, discutiu, tomou um vermelho, com 15 minutos de jogo no segundo tempo, estreando. Aí o que aconteceu? Ele chegou para o quarto árbitro, meteu o dedo na cara do rapaz, aí disse, você é um despreparado, você vai morrer fazendo isso aí. Olha, despreparado é você, Anderson Moreira, me perdoe, porque por mais cabeça quente que você pudesse ter, a sua atitude é digna de repúdio. Não se pode humilhar o profissional. Então, para mim, Anderson, você que mostrou que é despreparado, me desculpe. O Anderson tem condição de extrair, como o Sérgio falou, Bocão, tudo dos jogadores desse elenco limitado e fraco do Botafogo. Você, que era um defensor do Chamusca, um defensor de tudo, e o Botafogo estava descendo a ladeira. O que você tem a dizer? Mas, eu sou sempre contra a troca de treinador, né? Isso é fato, né? Eu sou muito contra essa... Eu gosto muito de que o treinador tenha a regularidade, a constância no cargo. Teve Copa do Brasil, foi eliminado no Campeonato Carioca também. Enfim, não se pode fazer uma análise de um treinador que chegou em 2 dias, é muito mais vestiário do que propriamente trabalho. Primeiro que as equipes quase não vão ter tempo para treinar. Em relação ao Anderson Moreira, sobre o ocorrido que o Sérgio Américo citou, é claro que, como torcedor, a torcida também precisa bater de frente e achar que alguém tem que bater de frente, porque o Botafogo está largado às moscas em termos de representatividade. Nesse caso, o Botafogo sempre é garfado, ninguém mete a boca, só acho que ele foi muito explícito no que ele fez nesse caso. Em relação ao Vasco, o Lisca nem treinou o Vasco, foi muito mais motivacional do que propriamente vamos ganhar e acabou. O Vasco tem um melhor time que o Botafogo. E eu falei quando o Chamusca saiu, de que o Botafogo, o próximo treinador que assumisse, teria o mesmo elenco que teria o Chamusca. O Botafogo talvez mude um pouquinho, porque todo mundo quer mostrar serviço. Tanto o jogador do Vasco quanto do Botafogo, nesse mesmo período, quer mostrar serviço de treinador, porque já jogava, não quer sair. Vamos dar um pouco mais. Mas as duas equipes não são nada disso. E o Botafogo, principalmente, precisa melhorar o seu nível de desempenho, mesmo eu achando que é muito mais resultado do que desempenho. Bom, olha só, eu vou pedir para o Borges e o Luciano falar do Vasco, mas o Bocão deu uma resposta que não me convenceu. Eu queria a sua opinião, Paulo. Porque ele falou... Não, nunca não. Em relação a algumas questões que você me falou durante a semana e tal, eu concordo. Falei, vai fundo que você vai se dar bem. Então eu concordo, eu te dou força. Eu te dou força. Não é bem isso. O que você falou agora, que o Botafogo é sempre roubado, o Botafogo é sempre garfado, e temos que... Mas não é criticando o Paulo César Oliveira, o árbitro número 4, o quarto árbitro, que não tem nada com isso, não apita jogo, está lá, é uma função chata para burra do quarto árbitro,
e o cara humilhando o outro. Então, você me desculpe, Bocão. O Botafogo tem que ter no Botafogo tem que ter representatividade, é na federação, é na CBF, é através do posicionamento da defesa da instituição. Não um treinador humilhando o outro. Ou estou errado, Paulo César Oliveira? Fique à vontade. Bom, obviamente que o papel do treinador não é esse, de forma alguma. Ele não está ali para isso, e sendo expulso, pior ainda. Dá um exemplo péssimo. Agora, é uma outra situação. Quando o Sérgio Américo falou, e eu corroboro parcialmente com o comentário dele, algo absolutamente reprovável as palavras do treinador do Botafogo, justamente ao quarto árbitro. Mas é um aspecto também importante se observar que a situação de um técnico que dirige uma instituição como o Botafogo, nas condições que o Botafogo se apresenta, também não há muito equilíbrio no momento. A situação não é fácil para o treinador também. Então, o mesmo problema que tem, eventualmente, um quarto árbitro, numa situação dessas em que é humilhado pelo treinador, o problema também é mental do técnico, que vem numa situação anímica muito difícil, e para dirigir o Botafogo, a pressão é total contra ele. Então, ele também está numa situação complicada, me parece, em termos de equilíbrio emocional. Tá certo, então. Borges, seguindo com o Vasco da Gama, o Jorge havia dito que o Vasco melhorou seu desempenho dentro do campo, obtendo o resultado. O Botafogo só teve resultado, mas o desempenho continua pífio. Como é que você viu, principalmente, o Vasco da Gama e com a chegada do Lisca? Só foi vestiário ou você pensa diferente? Eu acho que foi mais vestiário, apenas vestiário, simplesmente vestiário, porque não teve tempo, que nem o Renato contra o Defensa e Justiça, ele teve a mesma situação contra o Guarani. É bom lembrar que o Guarani perdeu várias oportunidades no início, então o Vasco, mas eu acho que ele tem uma prova de fogo a partir de amanhã. Por quê? Porque ele tem o São Paulo jogando no Morumbi pela Copa do Brasil, tem o Botafogo no Clássico no sábado às 9h, e depois da volta contra o São Paulo em São Januário para decidir a parada. Então, ele tem essa semana toda, de amanhã até a outra quarta-feira, para decidir, principalmente pelo lado financeiro, porque se o Vasco passar da Copa do Brasil dessa fase para frente, vai ganhar uma grana, a Copa do Brasil paga bem. Eu acho que essa é a prova de fogo do Lisca. Vamos ver se ele realmente, a partir de agora que ele está treinando tal, ele vai arrumar esse time para jogar contra o São Paulo, e ele tem essa prova, mas uma prova de fogo realmente, contra o São Paulo e no Clássico de sábado. Uma pergunta para você. O Lisca, eliminando o São Paulo, ele elimina também o Crespo do São Paulo? Aí, só quem pode responder. Sim. Com certeza. Sim. Vamos aguardar. Em cima do que falou o Borges, minha querida Lu, o Lisca tem a prova de fogo contra o São Paulo. O São Paulo vem mordido depois de um balaio que levou do Flamengo no Maracanã. Como é que você vê o jogo de amanhã, já que Fluminense e Criciúma estão jogando agora? Fala do Vasco, por favor, para o jogo de amanhã, não. O jogo de amanhã. Daqui a pouco é o Botafogo. Perdão. Pois é, Mazela, claro que o Lisca só teve um momento de fala com os jogadores, mas teve um jogador do Vasco, não sei se foi o Marquinhos Gabriel, o Léo Jabá, que comentou o seguinte, falou, olha, foi impressionante o que ele trouxe para a gente, a forma que ele passou e os vídeos que ele passou, e a gente viu isso no campo. Óbvio que não teve tempo de treinar, mas o Vasco veio muito diferente e muito dentro daquilo que o Lisca falou na sexta-feira na coletiva. Um time que marcava mais veloz, que fechava os espaços, e deu no que deu. Isso foi nítido no campo. E mais do que isso, a alegria, né? Tá circulando um vídeo pela internet, a preleção do Lisca, que é realmente porque ele é um cara emocionante, né? Na sexta ele estava emocionado por estar assumindo o Vasco. Isso é bem bacana. Eu acho que tem tudo para dar uma liga, como o Bocão mencionou. O elenco do Vasco, diferente do Botafogo, é melhor. Precisava de, para mim, um melhor sistema de jogo. E me parece que o Lisca, nesse sentido, já no jogo de sábado, mesmo que ele não tenha treinado, evidentemente que não treinou, mas só na fala, os jogadores conseguiram captar mais ou menos qual é a intenção. Eu acho que amanhã, o Vasco, a gente vai ter um Vasco bem diferente e combativo. Apesar da má fase do São Paulo, né,
baile que tomou no domingo, São Paulo mostrou, pelo menos na Libertadores, um time de chegada, que pode ser que em mata-mata ele se transforme. É aguardar, vamos ver. Mas vai ser um jogo bem diferente, um jogo muito mais combativo, eu acho. Estamos caminhando para a reta final do segundo bloco, mas eu queria falar, claro, pode falar, Sérgio. Me permite só uma parte, até pegando o gancho da Luciana. Eu me lembro que o Marcelo Cabo, quando era técnico do Vasco, o que ele dizia para justificar o time tão retrancado, independentemente da qualidade ou não do time? Ele dizia, entre a posse de bola e os 3 pontos, eu prefiro os 3 pontos. Só que com o Lisca, apesar dele ainda carecer de um trabalho tático mais intenso, chegou sexta-feira, foi mais na base da motivação, e ele é um grande gestor de vestiário, como o Renato Gaúcho também é, mas você vê que no time do Lisca já há uma transição meio-campo-ataque muito melhor. Ou seja, ele não tem essa visão retranqueira mais fechada que o Marcelo Cabo tinha. Mas, Sérgio, isso é muito pouco tempo para ter uma análise sobre isso, cara. Não dá tempo posicional. Ele conversou com os jogadores no vestiário. O jogador tem um pouco mais de vontade do que propriamente posicional para falar assim, não, você vai jogar aqui. É complexo, gente. Vai por mim que é complexo. Não vendo essa ideia, não compra essa ideia jamais. Que o próximo jogo, se o Vasco jogar muito mal... O time do Vasco foi mais ofensivo do meio para frente. Isso é fato. É só você ver pela televisão. Nada. Não é nada, é a vontade de querer mostrar. Isso é a sua opinião. Eu discordo frontalmente dela também. Para mim, o Vasco foi um time mais veloz e o Marcelo Cabo não saiu por acaso. Se ele fosse bom, ele estava lá ainda. Somente isso. Ele foi embora por causa de outra coisa. O discurso então, que você falou. Por que ele foi embora? Diz aí. Discurso de quê? Ele e o Chamusca davam um discurso de que jogavam mal, mas falava assim, nós estamos em evolução. Ninguém gosta de escutar isso. Diretor, torcida, presidente... Está jogando mal, a gente tem que falar assim, está muito mal, a gente vai tentar corrigir isso. Os jogadores não estão me dando resposta, mas ninguém vai vender essa ideia para o jogador. Então, acho que tem que ter muito cuidado com o Lisca, calma, muito pouco ainda, para fazer uma previsibilidade sobre isso. A minha opinião. A sua opinião, ponto. Não tem que... falar ponto. Ponto, acabou. Quem entrar, estamos fechando já o bloco? Deixa eu ver aqui, que sem óculos tem que ver. Não, ainda não. Dessa discussão levantada pelo Sérgio e pelo Bocão, que é interessante aqui para o programa, amigos, fiquem à vontade. Fala, Lu. Então, eu tendo a caminhar pelo que o Sérgio Américo está falando. Discordo um pouco do Bocão, porque eu venho fazendo jogos do Vasco. E sim, teve uma diferença brutal dos últimos jogos para o jogo que eu vi de sábado. Mas ele não treinou. Eu sei, Bocão, claro. Ele não treinou, mas ele conversou com os jogadores, cara. Exatamente. E outro Lisca, ele tem como característica times mais ofensivos. É só você ver os jogos do América. Isso, ele tem uma maneira de trabalhar diferente do Marcelo Cabo. E se eu não me engano, o próprio Marquinhos Gabriel... ele menciona, você vê uma diferença, assim, o time, assim, segurando, conseguiu se defender no primeiro tempo e ia para o ataque, uma coisa que você não via com o Marcelo Cabo. Você não via isso, e são os mesmos jogadores. São os mesmos. A escalação é a mesma, se você for pegar. Então, assim, e é muito, muito dentro do discurso que o Lisca apresentou na sexta. Claro, ele não teve como conversar. No entanto, que ele falou, olha, eu conversei com cada um dos jogadores, eu chamei cada um dos jogadores para saber a história, para falar, mas a gente viu uma diferença. Por exemplo, uma coisa que se manteve no sábado foram as falhas da defesa. O Vasco toma um gol, o cara cabeceia entre 2 zagueiros. Aí, realmente, você não teve ali treino para você melhorar isso. E não foi só uma falha, foram várias falhas da defesa. Agora, do ponto de vista da ofensividade, do ataque, realmente houve uma diferença. Ganhou de 4-1, né? Rapidinho. Uma partida pífia contra o último colocado do campeonato. Então, e com um treinador novo. E aí, o que se explica? O Guarani está no G4. Mesmo treinador. O Guarani enfrentou o Vasco, estava no G4. No G4. Olha só, rapidinho para fechar esse bloco. Pássaro, só para acabar, o Alexandre Pássaro, tudo bem, eu sei como é que isso funciona, pode ser discurso politicamente correto, até entendo o Bocão, existem também as questões de bastidores e tudo, mas o que o Alexandre Pássaro disse para justificar a demissão do Marcelo Cabo? Nós concluímos que o Vasco tem mais time para render mais, que o técnico não está conseguindo aquilo que eu falo, não está conseguindo extrair dos jogadores o melhor deles, então
optamos pela substituição. O Lisca não fez treino tático, mas conversou, botou o time mais para frente, isso que eu quero dizer. O futuro a Deus pertence. Acho que o Vasco foi mais ofensivo e o Marcelo Cabo jogava para trás. Respeito ao Bocão, sempre, meu amigo. Mas é o que eu penso. Com o Lisca foi diferente, com um jogo só. Ganhou de 4-1. E o Cabo estava jogando para trás, vencendo de 1-0. Quando não empatava, eu perdia. Rapidamente, foi perfeito. Então, a discussão é ótima, é sadia, é bom, ninguém é obrigado a concordar. Quem tem que tirar a conclusão é quem está nos vendo aqui na TV Max. Essa é a finalidade, cada um dá a sua opinião. E o nosso público, o nosso telespectador, é bastante inteligente para concordar com o Bocão ou com o Sérgio ou discordar de um de outro. Para fechar, já votamos já? Já votamos já, então não posso votar com o Sérgio, nem com o Bocão, nem com a Lu, nem com o Jorge, nem com o Borges. Estou achando o Borges muito quietinho hoje. E também o meu querido Paulo César Oliveira. Em nome de Rede TV e também de Giante Automecânica, já voltamos com a reta final do nosso Max Esporte, porque o Rio corre para Max. Muito bem, e a reta final do nosso Max Esporte, nossos encontros de todas as terças. Como eu abro o terceiro bloco falando sempre, feliz em estar de volta, mas triste por ser o último bloco. Mas vamos falando, sempre com o apoio de Rede TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. E também de Giante Automecânica, seu carro em boas mãos, 50 anos, 3 endereços à sua escolha, 2 em Botafogo, 2 na Zona Sul, Rua Visconde de Caravela, 55, na Rua Pinheiro Guimarães, 45A, e em Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes, número 12.432. Alô, André! Alô, Andrezão! Alô, Júlio! Olha só, para fechar esse assunto que gerou polêmica, e eu queria a opinião desses 3 craques do Max Esporte, começando com você, Orson. Estou você achando você meio triste, você meio para baixo, depois da goleada do Flamengo, achei que estaria eufórico, e você está contido hoje, meu querido amigo, irmão, um dos maiores narradores esportivos do rádio brasileiro. Estou preocupado com o ABC de Natal. O problema é o seguinte, a questão é que o Sérgio colocou, o Renato, só um detalhe, passando um pouquinho para o Flamengo, rapidinho, o Renato disse, antes do jogo contra o São Paulo, que o Gustavo Henrique, em conversa com ele, disse, prefiro jogar do lado direito da zaga. Você vê que ele conversou com o jogador, é mais ou menos o que o Lisca deve ter feito, conversado com os jogadores e botado o time para frente, o time mais ofensivo. Conversou com algumas peças, alguns jogadores, né? E mostrou vídeos, como o Renato também, o próprio Sérgio colocou, mostra também. É simples, é simples. Agora, eu acho que esse vídeo que está rodando por aí, de vestiário, não resolve nada. O Vanderlei Luxemburgo também fez isso, isso é bom depois da vitória, né? A mostrar isso. Eu queria ver se perdesse, iam mostrar. Eu acho que isso não resolve nada. Lógico que ele colocou uma coisa correta no vídeo. Ele disse, não ganhamos nada. Vamos lutar pela camisa que é a camisa do Vasco da Gama. Fala, Jorginho. Com relação ao Flamengo, que você quer que eu fale? Não, quero só que fechar, você não falou, você falou, né? Então, eu falei. Dessa discussão... Eu concordo com o que o Sérgio Américo falou. Eu acho que a questão, por exemplo, que o Bocão colocou, ela é importante, mas tem treinador, só para fazer rapidamente, tem treinador que consegue rapidamente algum resultado. E a gente tem que comentar em cima do que a gente viu, né? A gente não pode... né, o que aconteceu que a gente comenta. Então, foi uma melhor atuação do Vasco, né, e uma atuação ruim do Botafogo. A questão de ficar mais tempo ou não é detalhe que a gente vai falar depois do que acontecer. Só isso, Marcelo. O que eu quero dizer é que a atuação do Vasco não foi por causa do treinador, a minha opinião. Eu já fui treinador, já fui jogador. O Renato Gaúcho foi jogador, foi treinador e não conseguiu fazer o Flamengo jogar bem contra o Defensa e Justiça. E quase perdeu. Quase perdeu por muito, hein? Eu vi outro jogo, então. Eu não vi isso, não. O Defensa e Justiça, eu achei
um Madureira melhorado, bem organizado. O primeiro jogo. Não, o primeiro jogo, primeiro jogo. Muito melhor. O time é fraco. Muito melhor, mas o Flamengo mesmo ameaçado, eu achei que o Flamengo jamais perderia aquele jogo. Os caras são um time bem arrumado, mas tecnicamente limitados. Bom, isso já passou, enfim. Paulo, fala aí para fechar esse assunto, porque a gente vai chegar daqui a pouco. Eu quero que o pessoal em casa, que está vendo o Max Sport, chegue à conclusão que o Mazella é uma mala, não. O Bocão que é uma mala, não. O Sérgio que é uma mala, não. O Jorge que é uma mala. O Borges jamais será mala. Enfim, Luciana nunca será mala. Fala, Paulinho. Bom, acho que há dois movimentos, um de dentro para fora e outro de fora para dentro, mas um aspecto importante. Para a imprensa, para a torcida, tudo está muito bem. O Flamengo está ganhando, os resultados são os importantes, são as vitórias que interessam e os jogos são bem conseguidos. Não há nada que se dizer em relação a isso. Agora, internamente, eu repito o que eu disse na última semana. A diretoria deveria conversar com os jogadores e dar um ponto em relação a isso, porque a alteração de rendimento não é normal, sinceramente. É uma alteração absurda, muito embora e tendo-se em consideração o fato de que o Flamengo não contava com os mesmos jogadores antes da entrada do Renato. Isso também, obviamente, é uma perda de rendimento. Mas o acréscimo de rendimento absurdo agora, em termos de gols marcados, produtividade da equipe, isso aí também é uma questão interna que a diretoria deveria discutir com os jogadores em relação ao profissionalismo. Borges, é você, eu quero você. Depois dos 5-1, o Flamengo era um com o Ceni, com o Renato é outro. Você acha, irmão, que os jogadores do Flamengo estavam pisando no freio em relação ao Rogério Ceni? O Flamengo mudou da água para o vinho. Não, mudou da água para o vinho porque depende da personalidade de cada treinador. Por exemplo, o Rogério Ceni, visivelmente, sempre como jogador em entrevistas coletivas e também na entrevista coletiva como treinador, ele tem um nariz em pé. Então, se ele transmite isso para quem está vendo, imagina no dia a dia. O Renato não, o Renato chamou. Estou te falando do Gustavo Henrique. Eu estou dando um exemplo de posicionamento. Olha aqui, você prefere jogar aonde? Aqui. Ele deu liberdade, por exemplo, ao Everton Ribeiro, ele deu uma liberdade maior, logicamente, ao Michael. O Michael entra para ser um jogador taticamente naquele setor. Eu acho que não, isso é tudo balela, é tudo conversa para boitatá. Quer dizer, jogador não derruba técnico, é isso? Não estou dizendo que não derruba, mas nesse caso do Rogério, no caso do Rogério Ceni não houve derrubada nenhuma, apenas. Então derrubaram o Domi, não derrubaram o JJ porque ele se mandou antes. Acho que não. Acho que Fala, Serginho. Acho que o Paulo César está viajando. Fala, Sérgio. Mazella, fazendo cobertura de clube, 37 anos, uma coisa eu posso te garantir, jogador realmente derruba técnico. Eu já contei essa história aqui várias vezes, vou falar de novo. O Carlos Alberto Torres, capita do Tri, Deus o tenha, em 99 eu estava na Bahia fazendo um jogo Botafogo e Vitória da Bahia. O Botafogo perdeu de 3-1 e o Carlos Alberto me deu uma entrevista na frente dos jogadores, chamando todo mundo de vagabundo. Eu não trabalho com vagabundo. O que aconteceu? No dia seguinte, o Marcelinho Paulista, agora eu posso revelar o nome, chegou para mim no treino, era uma quinta-feira, na representação, o Botafogo ia jogar no domingo. Ele falou, o Capita pediu desculpas, mas ninguém aceitou, ele vai cair no domingo. O Botafogo perdeu, ele caiu. O Rogério Ceni perdeu o vestiário. É aquela história, meu amigo, não é no Flamengo, não é no Fluminense, é no mundo. Mas você não vai mandar embora 30 jogadores para manter o técnico, não. Os jogadores se insurgiram contra o treinador, manda todo mundo embora. Isso não existe. Na vida real não existe. Vai dançar o técnico. E o Rogério Ceni dançou, o Renato é um baita gestor de vestiário, como treinador, taticamente não espere mil maravilhas, não. Ele é feijão com arroz, mas ele domina o grupo, ele foi boleiro, ele sabe trabalhar com os jogadores e controla o ambiente. Logicamente que lá para frente vai ter desgaste, ele sai. Mas nesse primeiro instante, claro que o Flamengo rendia mais. Eu não posso dizer textualmente que os jogadores derrubaram o Rogério Ceni. Eu não tenho prova, não estava lá dentro. Mas que havia uma insatisfação do grupo com o Rogério, isso aí há várias matérias de repórteres que cobrem o Flamengo e que têm credibilidade que provam isso. O detalhe é o seguinte, um minuto só. O detalhe é o seguinte, o gestor, em qualquer que seja a profissão, não precisa ser jogador, não. Qualquer gestão, por exemplo, chefia de equipe, de esporte, chefia de alguma coisa,
você tem que ter um gestor que, primeiro, que conheça a conta do recado ali, como eu acho que o Renato é mais técnico que o Rogério Ceni. O Rogério Ceni está começando, acho que o Renato amadureceu com a passagem do Fluminense, principalmente na estada no Grêmio Porto Alegrense. Então, eu acho o seguinte, que derruba. Nesse caso aí, o Capita falou uma besteira, logicamente tem que ser derrubado. Mas o dia a dia do Rogério Ceni, ele não é, como você disse, o Renato Gaúcho é muito mais técnico, é muito mais técnico de agrupar, agrupar o time, agrupar as pessoas, que isso é importante no caso da chefia. Fala, Lulu! Diga, Lulu! Olha só, é claro que era nítido, ficou nítido que havia um problema de relacionamento ali, que inclusive ficou público. Mas aí a gente precisa também analisar, o Flamengo não vinha assim jogando tão mal com o Rogério Ceni. Se a gente for analisar as 4 derrotas que o Flamengo teve, por exemplo, o Flamengo, quando perdeu lá para o Juventude, foi no erro do Mateuzinho, com o jogo naquele campo lá todo inundado. Com o Fluminense, fez um primeiro tempo exemplar, só não foi eficiente nas finalizações. O Roger foi mais inteligente nas trocas, isso é verdade, mas perdeu dentro de um campo, mas não jogando assim como a gente, né? Imagina contra o Bragantino, tomou um gol de um erro individual. Então, assim, é preciso fazer uma análise também do time do Flamengo na época do Ceni. Não estava assim tão mal, mas não estava jogando como a gente está vendo agora, é evidente. Mas vinha fazendo e ganhando. E as derrotas, elas tinham, a exceção do Atlético Mineiro, que o Flamengo poderia ter empatado lá com o Arrascaeta e não conseguiu, as derrotas foram por questões de jogo. Agora, é óbvio que você tinha um problema de relacionamento ali, óbvio que nesse sentido o Rogério não foi capaz de solucionar. Isso fica muito claro na alegria, na forma como os jogadores comemoram os gols. Então, eu penso que, assim, nesse sentido, o Renato é 1000 anos à frente do que o Ceni. Isso não tem discussão. Fala, Jorginho. Olha, eu, de uma certa forma, eu concordo com o que todo mundo está dizendo, mas acho que havia também uma relação da imprensa também com o Rogério complicada, uma parte da imprensa. Você vê que hoje, por exemplo, o Gustavo Henrique já joga muito. O Gustavo Henrique passou a ser um grande zagueiro, né? Porque conversou, né, com o Renato. Então, o Renato ele tem uma capacidade... Falhou no gol de São Paulo. Sim, mas ele não se fala tanto mais nele como batia-se nele na época do Rogério. Há uma diferença. O Rogério ele não tinha esse relacionamento tão bom assim com os jogadores e com a própria imprensa. Tanto que com a chegada do Renato, se parou de falar muito do sistema defensivo do Flamengo. E os jogadores, ao mesmo tempo, começaram a jogar melhor. Voltaram muitos jogadores que estavam na seleção brasileira. Então foi assim, foram várias... Não existe um único problema. São vários problemas que existiam e que agora foram minimizados pelo bom relacionamento que o Renato tem. Agora, primeira derrota que tiver, o Renato não gosta de falar de derrota. Aquele jogo contra o Defensa e Justiça, ele falou, o importante foi o resultado e tal. Ele, né, até no finalzinho falou um pouco até da apresentação da equipe, mas ele não gosta de falar. Nenhum treinador gosta, mas ele especificamente. Agora, acho que não foi um erro só a saída do Rogério. Foram vários erros que culminaram. E uma parte da imprensa batia muito no Rogério, porque não gostava dele mesmo. Até por ele mesmo, por ele ser um cara complicado em algumas situações. Então é isso. Agora, o Flamengo tem um timaço e é candidato ao título mais uma vez nesse ano. Bom, nós estamos na metade para o final do nosso Max Sport dessa terça-feira, pegando a minha pauta aqui, rapidinho. Otávio Bocão, Botafogo jogando daqui a pouquinho contra o CSA, aqui no Rio, pela 6ª rodada, jogo adiado. Placar para você. Mas era só para ilustrar um pouquinho o que todo mundo disse em relação ao Flamengo. O jogo preponderante do Flamengo é o jogo coletivo, no qual todos os jogadores que o Flamengo tem, 5, 6, são de poder de decisão, de decidir jogos. O Flamengo, se não tivesse o Bruno Henrique, na minha opinião, não teria metade dos títulos que o Flamengo tem hoje. Não é porque ele fez esses 3 gols, não. É um jogador imprescindível. Agora, nós temos que ter cuidado que a imprensa carioca é bairrista sim, nós da imprensa somos bairristas. O Rogério Ceni de São Paulo tem um modo de lidar com um jogador diferente.
Enfim, eu acho que temos que lidar com outras situações para falar um pouco de treinador aqui no Rio de Janeiro. O Renato Gaúcho, se vai dar certo no Flamengo ou não, a gente não sabe. Mas falando de Botafogo, um jogo que foi adiado, né, na sexta rodada, o Botafogo vai completar essa sexta rodada jogando contra o CSA no Anilton Santos. Então, é um jogo difícil, porque o Wenderson Moreira não conseguiu ainda se readaptar, não vai estar no banco, mas adaptar o estilo de jogo que ele pretende ter. Algumas voltas dos jogadores titulares, mas mesmo assim é difícil. São Paulo e Vasco, meu querido Carlos Borges, da Copa do Brasil. O que você pensa desse jogo? Cadê o Borges? O Borges, justo. É que você falou muito, derrubou o cara. Você derrubou o cara, Bocão. Você é o que mais fala. Você é o que mais fala. Você é o que mais fala. Você fura olho. 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 Vou falar com aquele nosso amigo. Ah, é verdade, eu discuti com o Bocão, é por causa disso, Sérgio Américo. Eu fiquei rouco e por isso a discussão aconteceu. Onde eu devo ir para melhorar a minha voz? Exatamente. Não me abandone, como diria aquele amigo nosso. Está todo mundo falando muito, eu sempre recomendo a todos os meus amigos. O Bocão, inclusive, já está na cara do gol. O doutor Rodrigo Pego, grande vascaíno, hein? Grande vascaíno, doutor Rodrigo Pego, meu otorrino. Está lá na rua Dias da Cruz, número 155, no Meier, sala 514, esperando por você também, que está ligado na gente na TV Max. Doutor Rodrigo Pego, meu otorrino, grande vascaíno, Mazela. É verdade. Eu continuo brigando e discutindo com o seu Otávio Bocão, que fica falando essas coisas todas aqui no Max Sport. Um absurdo, seu Bocão. E por isso você quer saber, Sérgio, como está o Trovão Azul? Eu e Otávio Bocão, Luciana, Jorge e Paulo queremos saber do Trovão Azul. O pessoal de Santo Antônio de Pádua me ligou, né, que eu tive problema na internet no programa passado. Cadê a notícia do Paduano? Está aqui, minha gente. O Paduano continua na zona de classificação para as semifinais da Série C do Campeonato Carioca, depois de 12 rodadas disputadas. É claro que agora não tem mais 100% de aproveitamento, mas ele está na zona de classificação para a semifinal. Empatou com o Independente domingo passado, no Leônidas da Silva em Bom Sucesso 0-0, e já está se preparando com todo carinho para o jogo do domingo que vem, né? No próximo domingo, estádio Leônidas da Silva, 15 horas, Paduano e União Central. Então, como sempre, mandando aquele abraço para o homem que comanda o Paduano, o gestor de futebol do Paduano, não deixa faltar nada para a rapaziada, o Márcio Barros, está sempre ligado aqui no programa e adora essas discussões, hein, Mazela? É verdade. Bom, você voltou, então fale de São Paulo. O que você espera para São Paulo e Vasco? Eu acho que espero... O problema é que o Crespo vai jogar pressionado, né? Precisa... E o Vasco, eu acho que tem que ser um time realmente que parta para cima. Espero que o Lisca não faça aquele negócio, um jogo de 180 minutos, vou decidir em São Januário, nada disso. Tem que partir para cima de São Paulo, como o Flamengo fez. Eu quero ver se ele vai ter peito para isso. O ABC vai ter peito para encarar o Flamengo na quinta-feira, Paulo César Oliveira? Não acho que tenha condição. O Flamengo tem uma equipe super confiante agora e não é esse o jogo que pode ser considerado um grande teste. Muito embora a gente saiba que no futebol há sempre surpresas, mas, na minha opinião, não será na quarta-feira. Bom, para fechar o programa, já falamos de todos os jogos, Bocão, Luciana, Jorginho, Borges, também Paulo César Oliveira e Sérgio Américo. Discutimos os principais assuntos. Para fechar o programa de hoje, eu queria não entrar em detalhes, porque o que vale a meia hora atrás, daqui a uma hora pode não valer, para a gente não ficar meio perdido. Em relação à intervenção na CBF, independente de ter aceito ou não ter aceito, tanto o presidente do Flamengo como o presidente da federação, como é que você viu, Jorge Ramos, essa interferência? Olha, isso não é de hoje, vem já há muito tempo. Se a gente olhar para trás, os últimos presidentes da CBF ou foram afastados ou foram presos, alguns inclusive cumprindo pena nos Estados Unidos. Olha, se olhar direitinho, mas elas fizer uma apuração, não fica ninguém.
Infelizmente, não é só no futebol brasileiro, isso acontece em outras confederações, acontece inclusive na FIFA, na própria FIFA também acontece isso. Então, não me surpreendeu e não vai me surpreender se for afastado. Agora, resta saber quais serão as providências a serem tomadas para que haja uma depuração completa na CBF. E para finalizar, só para mandar um abraço aqui para uma menina que está sempre ligada aqui, adora você e adora o programa, chamada Yasmine Rabelo. Ela pede para mandar um abraço e um beijo. Um beijo, Yasmine, obrigado pela sua audiência e valeu, Mazela. Um grande abraço a todos aí também. Peraí, ô Bocão, você é um cara que milita no salão, no tempo do salão, futsal, e você, não sei se ainda é candidato à presidência da federação, e é candidato pelo seu movimento, como você vê, e o salão também com problemas, enfim, injustiça, como é que você vê, saindo da quadra, indo para o campo, o que está acontecendo no futebol brasileiro, especificamente na presidência da CBF? Vou dar sequência que o Jorge Ramos falou, exatamente isso. São administrações anteriores que, com a facilidade que tem de ganhar dinheiro, né? Porque, na realidade, a CBF é uma mina de ouro. Todo mundo quer estar lá, sem julgar qualquer pessoa que esteja ali, mas é impressionante a incapacidade que se tem de gerir uma instituição que poderia dar muitos frutos ao Brasil hoje, em termos de títulos, de desenvolvimento e projetos das categorias de base, e a gente está sempre tendo alguém tendo que pagar alguma coisa, sendo réu de alguma situação. Estou com o Jorge Ramos. É impressionante a incapacidade dessas pessoas. Paulo César Oliveira, eu quero pedir a todo mundo para fechar o programa, que é um assunto importante, é um assunto delicado, e você, com a visão europeia, acompanhou de perto a intervenção na FIFA com Platini, acusações ao Blatter, aquela coisa. Como é que você vê esse momento? Mais um, como o Jorge falou, desde Ricardo Teixeira para cá, todos os caras envolvidos, provando que é um sistema, eu diria até meio viciado e podre, porque os fatos estão aí. Sim, é verdade, mas com o interventor que foi, em princípio, nomeado, já se elimina, de uma vez por todas, o critério neutralidade, que é o principal para se tirar, para se sair da corrupção, da qual a CBF sempre foi acusada. Então, o problema, nesse aspecto, é que para tentar sair do esquema corrupção, entre aspas, para se descobrir alguma coisa, se nomeia justamente alguém ligado a um clube. E esse, na minha opinião, é um grave erro também. Já é partir de um ponto em que não há sequer a neutralidade, pelo menos em relação aos clubes brasileiros. Para fechar o programa, já está na reta final, eu vou fechar com a Luciana, que sempre é a voz feminina, dá um molho legal ao programa, mas agora vou falar com o Sérgio Américo, que vai dar a visão de repórter, de jornalista. Entendeu, Serginho? Rapidinho. Tudo isso que foi falado pelos companheiros só prova a falta de credibilidade da CBF, é por isso que o torcedor se afastou totalmente da seleção brasileira, respinga na seleção brasileira. Agora, essa mudança do sistema de votação na Assembleia Geral que elegeu o Caboclo, porque aí eles armaram esse dispositivo para que as federações tenham mais poder de voto para poder botar o Caboclo e tiraram força dos clubes da Série A e Série B, isso realmente não pode. E há muito tempo é feito. Então, é a falta de credibilidade e o torcedor se afastando da seleção brasileira porque percebe isso, Marcelo. É verdade. Posso mandar um beijo? Pode, fala. Um beijo para a Marina, que está nos assistindo aqui, minha grande amiga Marina, e mandar um recado para o doutor do Flamengo, do Clube de Regatas do Flamengo, doutor Tanuri. Menos. Sua soberba incomoda todo mundo. Menos. Já vi distrato seu para os seus amigos de Botafogo, de outras equipes aí. Você é muito soberbo. Menos, tá? Tem que baixar um pouquinho a sua bola. Ô, Bocão, você lembrou o fato, o programa está estourando já, o Bira vai à loucura já. Eu fiz no meu Twitter pessoal, eu realmente também critiquei. Esse médico do Flamengo se acha o rei da cocada. Pode ser um grande médico, eu não conheço, não sei julgar, mas deve ser um cara competente, mas é muito... Qual que é o termo que eu vou usar? Eu não vou nem usar o termo que eu querer. É o soberbo, brilhante. O cara se preocupa em consertar jogador, não querer ser melhor que os outros. É muito pequeno esse médico do Flamengo com essas atitudes. Lulu, fecha esse assunto, fecha o programa com esse sorriso bonito e com sua inteligência que se destaca em relação a todos nós, marmanjos,
feios e pouco inteligentes aqui no Max Sport. Só você, Luciana Campos. Mas ela não tem como não ir no pelo mesmo caminho que foi o Sérgio Américo, o PC e o Borges. Ao fato de nomear para interventor 2 pessoas ligadas ao futebol, ao sistema, já diz tudo o que está se acontecendo. Não tem como. Realmente não dá para levar a sério isso. Não tem. É realmente lamentável pelo que a CBF está passando. Como o Bocão mencionou, é uma mina de ouro. Realmente todos querem botar a mão ali. Mas, assim, quando você quer tentar acertar, né? Eu não li o processo, eu não sei se o caminho realmente cabia na justiça comum, a justiça desportiva, e aí depende muito da natureza da ação. Mas fato é que você precisava apurar essa questão da Assembleia, só que não dá para colocar como interventor alguém ligado ao principal clube do país, que inclusive tem rusgas, tem conflitos públicos com a confederação. Aí realmente não se quer resolver nada, né? Infelizmente. Tá certo, então. É lamentável, mas de qualquer maneira, eu fico triste. Não vou poder mais brigar com um, brigar com outro, discutir, porque o programa está acabando, chegou ao seu final, os principais assuntos foram discutidos, o Fluminense a gente falou, está jogando ainda, a gente não pode falar de uma coisa que não viu, mas falamos de Vasco, Flamengo, Botafogo, CBF, Olimpíada, acho que o programa estava bem recheado, a pauta estava gordinha, estava que nem uma Mazela, gordinho, e esse convite está sendo refeito para a próxima semana, 8 da noite, repeteco, meia-noite, o nosso encontro aqui na TV Max com mais um Max Esporte. Uma ótima semana, se cuidem, não deem bobeira e estaremos juntos aqui para discutirmos, informarmos, debatermos o que está acontecendo no mundo esportivo. Valeu, forte abraço e lembrando sempre, o Rio corre para Max.